Muito bem, galerinha. Já abriu aí, Breno, na página 19 de História? Davi, conseguiu achar aí? Então, vamos lá. O nosso capítulo 6 vai falar um pouquinho sobre a vida em movimento, mais especificamente, né, sobre os meios de transportes aí do passado e do presente. Ah, o Murilinho voltou, que bom. Para a gente começar, a tia quer que vocês observem essa imagem. E a primeira coisa que eu quero que vocês respondam aí, que meios de transporte está aí representado nessa imagem? O que tem aí de meio de transporte nessa imagem? Barcos. Isso, né? Barcos, navios, algumas outras embarcações menores. Que local vocês acham que é isso aí? Podem olhar o que vocês quiserem aí, a legenda da imagem, podem analisar. Vocês acham que está representado qual local aí essas embarcações? O que vocês acham? Ó, vamos analisar o título. Essa aí é uma obra de arte de Tarsila Amaral, que tem o nome de O Porto. Então, essas embarcações aí, elas estão em um porto, elas estão ancoradas em um porto. Além dos meios de transporte que estão representados na imagem, além dos barcos e navio, que outros meios de transporte você conhece? Fala para ti aí. Murilinho, além de barco e navio, qual outro meio de transporte que você conhece? Carro. Carro. Qual mais, gente? Moto, bicicleta. Isso. Mais o quê? Trator. É mais para fazer um serviço, né? Mas tá valendo. Mais o quê? Ônibus. Ônibus. Caminhão. Van, caminhão, mais o quê? Caminhonete. Ok. Você conhece algum meio de transporte antigo? Você já viu mais de perto algum meio? Você já viu pelo menos um? Oi, Davi? Fusca. Fusca? Fusca é bem antigo, apesar de que teve um modelo que é muito... Também já está até antigo aquele outro modelo mais novo que saiu, né? Eu vou colocar o fone aqui, tá, gente? Se ficar pior a voz aí, vocês me falam, tá? Deixa eu colocar. E aí, tá dando para ouvir a tia direitinho? Sim. Ah, então tá bom, que assim eu ouço vocês melhor. Você Tia, já viu? não tô conseguindo ver nenhum outro meio de transporte além de barcos e navio. Isso, nessa imagem só tem isso mesmo, tá? Porque tá representando um porto aí, né? Boa tarde, Isabela. Então, galera, avião também é um meio de transporte. Agora, olha só, você já viu aí nas novelas, nos filmes, algum meio de transporte mais antigo que você se lembra de ter visto aí? A gente assiste pouca novela hoje em dia, né? Mas, por exemplo, eu vi uma propaganda de uma novela que acabou agora, sei lá, umas 2 semanas atrás aí, que estava passando na Globo, que tinha um bondinho, né? Um bondinho, tinha os primeiros carros que surgiram, né, em São Paulo, alguns meios de transportes antigos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os meios de transporte no passado e no presente. A gente sabe aí que os meios de transporte, gente, eles fazem parte da humanidade, né, da história da humanidade, desde as primeiras sociedades, e que eles ajudaram aí na comunicação, no comércio, nas migrações, né, porque quando tinha algum país, por exemplo, em guerra, a gente já estudou lá no livro 1, que as pessoas às vezes migravam, né, saíam de um país para o outro para fugir de guerras. Então elas precisavam de um meio de transporte, né, para vir de um país para o outro. Então essa história do meio de transporte, ela é bem antiga.
e eles são muito importantes para a sociedade. Por quê? Com o meio de transporte, além da gente se locomover, né, o ser humano se locomover, se deslocar, também tem como deslocar animais, objetos, mercadorias de um lugar para o outro, às vezes dependendo do meio de transporte, com mais rapidez, com menos rapidez, né? As mercadorias que nós compramos, que chegam até o supermercado, que chegam até as lojas, precisam também de um meio de transporte. Então, há milhares de anos, né, os seres humanos eles faziam o quê? Eles só se locomoviam de um lugar para o outro a pé. Né? Lembra quando os homens eram nômades, ainda não sabiam nem a agricultura, não sabiam plantar, colher, eles se deslocavam de um lugar para o outro a pé, sempre a pé. E aos poucos, como os homens foram aí tendo que vencer os obstáculos que apareciam no dia a dia, né? Tendo que suprir as necessidades deles, eles tinham o quê? Eles queriam se locomover. Aí existiam mares, rios, eles precisavam ir para lugares mais longe, mais distantes. Então, eles foram motivados aí a criar os primeiros meios de transporte. Então, nós vamos ver aqui a trajetória de alguns deles, né? Como quais foram os primeiros aí criados. Na primeira imagem que vocês têm na página 20, nós temos aí uma espécie de canoa que ela é feita só de tronco, né? Só o tronco das árvores aí que eles amarravam, né? Ô, tia, isso daí é uma jangada. Isso, é uma espécie de canoa chamada de jangada também, né? Que foram as primeiras embarcações inventadas pela humanidade. Isso aí aconteceu há milhares de anos, quando os grupos humanos se deslocaram aí pelo mundo, né? A roda, gente, a roda que a gente tem hoje na bicicleta, no carro, até no avião, né? A roda, ela foi inventada há mais de 3.500 anos. Mas essa invenção mais tarde ela possibilitou assim, criou possibilidade, né, para surgirem muitos meios de transportes terrestres que existem hoje. Na época, um dos mais antigos era esse aí chamado de biga, que era puxado por animais, da segunda imagem que vocês estão vendo aí. Os egípcios, os fenícios, os gregos, os vikings, eles usavam embarcações à vela como transporte, né? Que eram essa embarcação aí que tinha tipo esse tecido em cima aí que era levada pelo vento. E através dessas embarcações, diferentes povos puderam trocar informações e mercadorias na antiguidade. Né? Eles levavam informações de um lugar para o outro, levavam mercadorias e aconteciam aí a troca entre eles. Né? E os europeus utilizavam naus e caravelas. As naus eram os navios, assim, digamos, de grande porte, os navios maiores, que levava até 200 pessoas, né? E elas eram usadas para viagens mais longas. E as caravelas já eram umas embarcações de tamanho médio. E os europeus usavam os naus e as caravelas para navegar pelos oceanos. E foi com essas embarcações aí que eles chegaram, né, que os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Nós já falamos isso também há um tempo atrás, né? Outra coisa, há mais de 400 anos, já viram algum filme que tem carruagem? Nas histórias infantis, né, a gente... Tava vendo hoje, tio. Nas histórias infantis, a gente vê muito quando vai contar a historinha lá, ler a historinha para a criança. Tem a história da Cinderela, né, que foi pro baile numa carruagem. Os príncipes andavam em carruagens, né? Então, olha só, essas carruagens aí, elas começaram a ser usadas há mais de 400 anos pelas pessoas mais abastadas na Europa, ou seja, as pessoas que tinham muito dinheiro, as que tinham mais dinheiro. E depois na Europa, ela começou também, as carruagens começaram a ser usadas em outros locais do mundo, como no Brasil. O balão, já viram algum vídeo, alguma imagem de um balão flutuando? O balão, ele foi o primeiro transporte aéreo inventado pela humanidade. E ele foi inventado há aproximadamente uns 250 anos atrás. Os trens e os... Oi, Murilo. Eu comprei um balão. Aí É? eu coloquei no meu rosto. Ó. Eu era bem pequeno. Ah, tá. Os trens e os navios a vapor,
né? Eles foram inventados há mais ou menos 200 anos. E com eles, o deslocamento, ou seja, para você sair de um lugar para o outro, isso aconteceu de forma mais rápida. Nós temos também o avião. O brasileiro, o brasileiro Santos Dumont, ele foi o inventor do avião. O primeiro avião que existiu foi o 14 bis, há mais de 100 anos. Atualmente existem grandes aviões, helicópteros, jatinhos, foguetes, né? Mas os aviões, o primeiro aí existiu há mais de 100 anos e foi inventado por Santos Dumont. Os bondes, lembra que a tia falou da novela que tinha o bondinho? Os bondes, eles foram um dos primeiros meios de transportes públicos do Brasil. No início, eles eram puxados por animais. Depois de um tempo, eles se tornaram elétricos e começaram a se deslocar sobre trilhos. Hoje, esse transporte coletivo que a gente fala quando tem muita gente no mesmo veículo, no mesmo meio de transporte, é feito por ônibus e metrôs, né? Geralmente. Na nossa cidade aqui não tem metrô, mas aqui o transporte coletivo usado é o ônibus, né? E os primeiros carros, gente? Os primeiros carros, eles eram movidos a vapor também. Os carros a gasolina, igual a gente usa hoje, foram inventados há pouco mais de 100 anos. E até os dias atuais, vários modelos surgiram com formas, né, e tamanhos diferentes. Hoje a gente vê que a gente compra um carro, nossa, eu vou comprar um carro zero. Aí daqui, ano que vem já saiu um modelo novo. É igual o celular, né? Você compra um, acaba de comprar um, já sai outro com modelo diferente. Só que antes não era assim. Só que, gente, olha só, todas essas invenções de todos esses meios de transporte não surgiram assim de um dia para o outro, e nem foi mudando de um dia para o outro. Igual o avião, foram várias e várias invenções até conseguir construir um que realmente voasse, né? Então, tudo que foi, todos esses meios de transporte, eles foram se aperfeiçoando com o tempo até chegar em toda essa tecnologia que a gente tem hoje, toda essa variedade que nós temos hoje. Um outro meio de transporte que vocês comentaram aí, que falaram, foi a bicicleta, acho que foi o Murilinho que falou da bicicleta. Então, gente, agora, a bicicleta, a primeira bicicleta que surgiu, ela não era nada parecida com essa que a gente tem hoje. Na verdade, ela tinha aí, né, as duas rodas, né? Mas olha só, gente, olha, o modelo atual que a gente tem hoje, que tem pedal, pneus, freio, hoje em dia tem marcha também, você vai subir um morro, coloca numa marcha mais leve, você quer andar mais rápido, você coloca uma marcha mais pesada, né? Esses modelos mais novos que tem pneu e pedais aí, eles existem há mais ou menos uns 150 anos. Só que antes disso, as rodas das bicicletas eram de madeira ou de metal e não tinha pedal. Essas bicicletas não tinham pedais. As bicicletas elas foram passando por diferentes modificações até o presente, né? Mas continuam fazendo parte do dia a dia da pessoa. Essas bicicletas aí, galerinha, essa primeira aí que surgiu, oi? Eu tenho uma bicicleta que dobra no meio e também dobra o guidão. É Aí, ó, tá verdade. vendo? Olha a evolução. Pensa nessa bicicleta aqui, Davi. Essa não tinha nem pedal e nem freio, gente. Essa, então, era uma aventura e tanto. Eu imagino assim que foram vários tombos, né? Eles pegavam ali a velocidade. Então, o que que aconteceu? O ser humano foi aperfeiçoando, aperfeiçoando até chegar nessa variedade que tem hoje. E hoje, Deus me livre aí de andar numa bicicleta sem freio, né, gente? É um perigo. A gente sabe que hoje também a gente já tem equipamento para andar de bicicleta, né? Capacete, né? Essa proteção toda. A bicicleta, ela continua fazendo parte do dia a dia. Tem alguns meios de transporte que nós vimos atrás aí, que já não fazem mais parte do nosso dia a dia, mas a bicicleta, ela continua fazendo. E outra coisa, gente, a bicicleta, ela é um meio de transporte sustentável, porque ela não polui o meio ambiente e ela ainda ajuda a melhorar a sua qualidade de vida,
né? Porque você vai andando de bicicleta, automaticamente você está fazendo uma atividade física, né? Então está melhorando. Porque um dos grandes problemas que existem hoje para a nossa saúde é a poluição do ar, não é? E a fumaça dos automóveis é um dos maiores poluentes que existem. É uma das coisas assim, que mais polui o nosso ar. Sem contar no congestionamento, no trânsito. Então, com bicicleta é mais prático. Existem também algumas pessoas que vão para a escola de bicicleta. Ali no CEP mesmo, ano passado, eu tive alguns alunos que iam de bicicleta para a escola, né? Ok, alguém quer comentar alguma coisa até agora? Ou quer contar alguma experiência aí com algum meio de transporte? Não? Ô tia, Oi. quando eu estudava na cooperativa, eu ia de skate e de bicicleta. Ah, e tá vendo? Breno já foi para a escola de bicicleta. Ok. Então, uma perguntinha aí. Para que servem, então, os meios de transporte? Para que serve? Bicicleta, carro, ônibus, van, avião, navio? Para que serve? Para se locomover? E isso para se locomover, para as pessoas se deslocarem de um lugar para outro. Não só as pessoas, ó, é para o deslocamento de pessoas, de objetos, de animais, de mercadorias. Então vamos anotar. Breno, pode deixar o seu do jeito que estava, tá? A gente vai colocar a reticência aqui porque tem outras coisas, mas o importante é a gente entender isso, que é usado para o deslocamento, tá? E os meios de transporte da atualidade, eles permanecem iguais aos do passado? Não, a maioria já tem motor, já tem várias outras coisas mais modernas. Exatamente. A maioria dos meios de transporte se modificou com o tempo, não é? Nós temos alguns aí que continuam sendo usados como a bicicleta, que a tia já falou para vocês, mas elas também foram aperfeiçoadas. Os carros, né? Agora, os bondes, esses aí foram substituídos por ônibus, metrô, né? Quando estiverem prontos aí, me avisem, tá bom? Vai, tia. Ainda não. Tá. Tia, acabei. Tá, a tia vai esperar a Isabela, tá bom? Pronto, Isa? Ainda não, tia, tô quase.
Pode ir. Vamos lá, então. Na próxima questão, nós vamos marcar verdadeiro ou falso aí para as afirmativas. É a primeira. A canoa de tronco foi inventada há milhares de anos e foi o primeiro tipo de embarcação que existiu. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Vou colocar com letra maiúscula. Ok. Segundo, antigamente as pessoas mais abastadas andavam em carruagens. O que era uma pessoa abastada, que a tia falou agorinha? Eram as pessoas que tinham o quê? Voltem aí na página 21. Na página 21, perto do balão, está explicando o que é abastada. É uma pessoa que tem o quê? Pessoa que tem muito dinheiro. Isso. Agora olhem lá a imagem aí da carruagem. Vê se isso é verdadeiro ou falso. Então, aqui a segunda quer dizer, ó, as pessoas mais abastadas, ou seja, as pessoas que tinham muito dinheiro, andavam em carruagem. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Ok. Sim. Os primeiros carros que surgiram eram movidos a gasolina. Isso é verdadeiro ou falso? Não, era vapor. Exatamente, então é falso, que eles eram movidos a vapor. O helicóptero foi o primeiro meio de transporte aéreo. Foi inventado há 150 anos. Verdadeiro. Verdadeiro? O helicóptero foi o primeiro transporte aéreo. Não, Qual falso. foi o primeiro, gente, transporte aéreo inventado? Voltem na Avião. página. O balão? O balão. O balão foi o primeiro. Ele foi inventado há mais ou menos 250 anos. E o avião há mais ou menos 100 anos. Então, aqui vai ser falso, tá? Ok? Podemos seguir? Na próxima página, você vai falar e eu vou conhecer um pouquinho de você agora, um pouquinho mais. Ó, eu faço parte da história. Número 1. Qual é o meio de transporte mais utilizado por você e por sua família no dia a dia? Vou começar aí por Breno, que é o primeiro que está aparecendo na minha telinha aí. Breno, o que você e sua família, qual o meio de transporte que você e sua família mais usa? Carro, bicicleta, metrô, ônibus, barco ou motocicleta? Carro. E você, Davi? Carro. E você, Isabela? Carro. Ó, agora a segunda pergunta. E para viajar? Qual o meio de transporte que vocês para viajar? Qual o meio de transporte que vocês mais usam? Avião, carro, trem, barco, ônibus ou caminhão? Carro. De vez em... Ô, tia, Oi, Isabela, de vez em carro. quando eu vou de ônibus e de vez em quando eu vou de carro. Ótimo. E você, Breno? Carro. Ok, Davi, você pode marcar X nos dois, então. Tá bom? Tá. Agora, o número 3, ele pergunta o seguinte: qual meio de transporte você ainda não utilizou e gostaria de experimentar? Desenhe aqui e mostre seu trabalho aos seus colegas explicando o motivo da sua escolha. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro você vai falar qual é e por que é que você tem vontade de viajar nesse. É algum que você ainda não tenha viajado. Aí depois no final, a tia dá um tempinho para vocês fazerem o desenho e mostrar para o colega, tá? Só para a gente seguir aqui. Ou então vocês vão fazer o desenho e mostrar na próxima aula. Mas se der tempo hoje, a gente mostra hoje ainda. Vamos lá, o Davi, você falou qual que você nunca usou e queria experimentar? Trem. Trem. Por que você tem vontade de viajar de trem? É por causa que, tipo, sempre foi muito o meu sonho, tipo, andar de trem, porque sempre que eu olho, eu acho muito legal. Davi, isso aí é uma vontade que eu também tenho. Eu ainda não viajei de trem
E eu quero fazer uma viagem de trem. Eu acho bem bacana, porque você fica bem próximo, né, da natureza. Sim. E agora tem uns trens muito confortáveis, né? Então eu acho bem bacana. Eu quero fazer uma viagem aí. Vamos ver depois que essa pandemia passar, né, se a gente consegue realizar isso aí, né? É. E você, Isabela? Trem. Trem também. Por que, Isabela? Sei lá, porque eu vejo em alguns desenhos aí, parece legal. Tenho vontade. E você, Breno? Um helicóptero. Ah, de helicóptero. Olha que chique, gente. Tem curiosidade, Breno? Por que você escolheu esse? Que ele voa. E o avião? De avião você já foi? Quando eu era bem pequeno. Ah, então é porque o avião você já conhece, você quer voar com outro meio de transporte, né? Ok. Muito bem. Na próxima página, nós temos aí algumas vias de transporte. Quando nós falamos de via, é o caminho, tá? Então, olha só, nós vamos perceber que existem nomes diferentes, ó. As vias são os locais por onde os meios de transporte se locomovem. Muitos deles trafegam por vias específicas conforme descrito, ó. Ferrovia. Na ferrovia, é a via de ferro ou sistema de transporte sobre trilhos. Por que que tem esse nome? Ferro, que é do que é feito os trilhos, e via, que é o caminho, ferrovia. Rodovia é por onde circulam os veículos que se locomovem sobre rodas. Então, na rodovia, nós vamos, vai ter aí o carro, a moto, né? Ciclovia. Ciclovia, via para ciclismo, ou seja, para bicicletas. Hidrovia, sempre que a gente ouve hidro vem de água. Então, hidrovia é por onde circulam, é por onde transitam os veículos aquáticos. Aerovia, ó, aero, a gente lembra de transporte aéreo, né? Via por onde transitam os veículos aéreos. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai recortar essas 5 imagens que estão aqui do lado e nós vamos colocar no local, colar no local certo aqui, ó. Por exemplo, a primeira via que nós temos aí, o nome dela é ciclovia. Qual a imagem que nós vamos colar aqui? A bicicleta? A bicicleta. A segunda via que nós temos aqui é uma ferrovia, ela tem trilhos. Então, qual é o transporte que nós vamos colar aqui? O trem. Isso, o trem. A próxima aqui nós temos uma rodovia, um asfalto. Qual o transporte que nós vamos colar? Carro. Isso. Na outra, nós temos aqui as nuvens, né? Que é aerovia. Isso, vamos Avião. colar o avião. E por último, nós temos a água, que é a hidrovia. Então, nós vamos colar o... Ok. Todo mundo já está aí com tesoura e cola na mão? Não. Mas tem tesoura e cola aí perto? Não. Comigo não. Breno, essa você já fez? Ainda não. Tem que colar. Isa, tá conseguindo recortar aí? Sim. Ótimo. Então a tia vai dar aí uns 2 minutinhos para vocês. 2 não, acho que com 1 minutinho dá para fazer, né? Para vocês recortarem e colarem no local certo aí. Cadê Tá. seu livro, Murilinho? Dá, porque tem também o desenho no lado, já dá pra saber. Livro. Aham. Meu livro tá. Murilinho, cadê seu livro? Vem. Para você colar aí. Eu tô quase terminando, tia. Ótimo. Ah, já colou, Murilinho? É o que, Murilo? Eu não tenho tesoura.
Ah, tá, mas aí depois não deixa de fazer não, tá bom? Precisa de mais algum tempo, pode ser? Terminei, tia. Tá. É verdade, esse vai sair certo agora. Tia vai dar só mais um tempinho para a Breno terminar, tá bom, Isa? E aí a gente já vai continuar. Tá bom. Olha, você quer que tire aqui a extensão? Pode tirar, né? Pode tirar a extensão aqui, né? Vou lá abrir. Tia, agora a gente já pode ir? Não, pera um pouquinho. Ainda temos alguns minutos. A tia só tá esperando o Breno terminar de colar aqui. Ele já tá terminando, não é, Breno? Sim. Aí a gente vai continuar. Ainda temos 9 minutos, tá, Pode Bel? ir, tia. 8 minutos. Então vamos Pode ir. lá. Então vamos continuar, tá bom? Muito bem. Então, na próxima página, nós vamos ver aí um pouquinho sobre diferentes formas de ir à escola. Olha só, galerinha, quando nós falamos sobre os direitos das crianças e do adolescente, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos lá um artigo, que é o artigo 56, que ele fala o seguinte, ó: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, em primeiro lugar, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Na verdade, a gente percebe que essa igualdade não acontece porque em muitos locais do Brasil, o acesso, né, para as crianças irem para a escola e os adolescentes passa por fatores complicados. E nós temos aí algumas diferentes formas de irem para a escola. Na primeira imagem, nós todos, é um direito da criança, né? Toda criança no Brasil tem direito de ir para a escola. E para isso os alunos, então, eles usam vans, carros, bicicletas, alguns meios de transporte. Nós vamos ver algumas formas diferentes que no Brasil é de ir para a escola. Na primeira imagem, nós temos aí crianças indo para a escola em Serra Talhada, no Pernambuco. Elas estão indo para a escola de quê, essas crianças aí? Qual o meio de transporte que elas estão usando aí? Tá desligado seu microfone, Breno. Tá desligado, Breno, seu microfone. Liga aí. Eles estão usando cavalo. Isso. Então, olha só, muitas crianças no interior da região Nordeste usam animais como meio de transporte para ir para a escola. Na segunda foto, aí na segunda imagem, nós temos uma lancha de transporte escolar na barranca do Rio Madeira. Lá na região amazônica existe a população ribeirinha, que são aquelas pessoas que moram próximas, né, às margens dos rios. E essas crianças ribeirinhas aí, algumas crianças indígenas também, elas dependem de transportes aquáticos, como barcos e canoa, para chegar à escola. Porque elas têm que atravessar o rio, ou tem uma época também que a população ribeirinha, que ficam 6 meses aí vivendo sobre as águas, então elas usam aí o barco para chegar até a escola.
Na terceira imagem, nós temos alguns estudantes indígenas e quilombolas. Os quilombolas, nós já vimos aí no nosso livro anterior, né, que são aqueles habitantes de comunidades rurais que são formadas por descendentes de africanos. Tem alguns indígenas e quilombolas aí que estão caminhando, eles caminham grandes distâncias até chegar à escola mais próxima. Essas crianças aí estão indo a pé, ó. Nessa imagem aí, é um grupo de crianças caiapó que estão saindo da escola. Na última imagem, nós temos alguns estudantes chegando ao Instituto Stella Maris, no Pará, e eles vão para a escola aí de bicicleta. Muitos estudantes brasileiros, eles vão para a escola de bicicleta. Breno vai de carro, né, Breno? Que sua mãe, eu vejo ela sempre te levando. Via, né? Isabela, você vai de quê? Isso, você vai de quê para escola? Carro também. Mas lá na sala, nós temos uma galerinha lá que vai de ônibus, não é? A galerinha que mora lá em Soretama. Sim. Eles vão de ônibus, nós temos alguns alunos que vão de bicicleta, nós temos outros que vão de van, né? Então, existem várias formas de chegarmos até a escola. Na página 26, nós vamos fazer uma atividade que nós temos aí um quadro com algumas palavras. As palavras que estão no quadro... Ei, Murilo! As palavras que estão no quadro são direito... Oi. Oi. Você começou em que página? Eu comecei lá na página 19, tá? Agora a gente está na 26. Nós temos aí um quadro de palavras. As palavras são direito, crianças, Brasil, escola, ir e todas. Nós vamos usar essas palavras para completar essa frase que está aí embaixo. Então, olha só, como que nós vamos começar a nossa frase? Com qual palavra aí? Me ajudem aí. Nós temos pouquíssimas... Ó, nós temos aqui as, no, tem, de, a. Como que nós vamos... Qual vai ser a palavrinha que vai se encaixar primeiro aí nessa questão? Todas Isso. Todas as... crianças, Todas as crianças no Brasil, têm direito de ir a... escola. Arrasou, Breno. Isso aí. Então, vai ficar assim a nossa frase, ó. Todas as crianças no Brasil têm direito de ir à escola. Pronto? Pode ir, tia. Podemos, Murilo e Isa? Espera aí. Aqui. Não, ok. Nós temos ainda aqui o Explorando Documentos nessa página. Leia o relato de Joana Zucoloto Matos sobre quando ela ia à escola no fim da década de 1950, na cidade de Colatina, interior do Espírito Santo. Olha só, bem pertinho de nós aqui, né? Naquela época aí de 1950, a maioria ainda vivia nas áreas rurais, né? Então, olha só o que ela falou sobre como ela ia para a escola. Demorava uns 40 minutos até chegar à escola. Ia caminhando um tempo, ia com minha irmã, a Aurora. No final, no último ano, fui sozinha. Era de manhã, às 7 horas, tinha que estar lá. Subia um morro, depois passava numa mata, passava por um cafezal e depois chegava à escola. Ok. Segundo o relato dela, e a primeira pergunta, como a senhora Joana ia à escola? Ela ia como?
O que ela usava para chegar na escola? Ela ia de quê? Olha o início aí, ó. Demorava uns 40 minutos até chegar à escola. Ia caminhando um tempo, ia com a minha irmã, depois ela ia. Exatamente, ela ia caminhando, gente, ia a pé. Ela ia sozinha ou acompanhada? E Ela ia acompanhada da sozinha. irmã dela. Isso, falou aí que no começo ela ia com a irmã, no último ano só que ela foi sozinha, certo? Por quais lugares ela passava até chegar à escola? O que que falou para nós aí? Por onde ela passava? Olha lá, no balãozinho da fala dela. Demorava uns 40 minutos. Caminhando. Ó, tinha que estar lá. O que que ela fazia primeiro? Subia o quê? Subia o Depois- morro. Aham. Passava numa mata, depois passava por um café, depois chegava na escola. É isso aí. Então, olha só, ela ia caminhando. No começo, ela ia com a irmã, depois, no último ano, ela ia sozinha. Ela subia um morro, passava por uma mata e depois passava por um cafezal. É isso aí, meus amores. Quem terminar essa aí, já pode ir saindo, porque já deu o nosso horário, tá? Mas terminem primeiro aí antes de sair, tá bom? Deixa ela, Breno, pode deixar. Ei, gatinha. Que linda. Tia, já terminei. Beijo, gatona. Até amanhã. Tchau. Tchau. Breno já terminou também? Terminando. Quando terminar, pode sair, tá? Só dá um tchauzinho pra tia aqui quando for sair, tá, gente? Tá. Não me abandonem assim, não. Do nada, não. Murilo terminou aí, Murilo? Terminei, tia. Tchau. Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau, até. Acho que Murilo já terminou, então tchau para todo mundo. Beijo.